filhos de Israel, contra toda a geração que fiz subir da terra do Egito, dizendo: de todas as famílias da terra, a vós somente conheci. Portanto, todas as vossas injustiças visitarei sobre vós. Andarão dois juntos, se não estiverem de acordo. E agora, no versículo 6 e 7. Tocar-se-á a buzina na cidade, e o povo não estremecerá. Lembre-se, a buzina proclama algo, chama a atenção para alguma coisa. E no passado, os exércitos eram reunidos ao toque da buzina, ao sonido da trombeta, certo? Então, o profeta está aqui a dizer: tocar-se-á a buzina na cidade e o povo não estremecerá. Sucederá qualquer mal à cidade e o Senhor não o terá feito. E agora reparem, este é o versículo base, é nosso conhecido, do nosso tema nesta manhã, e diz assim: certamente o Senhor Jeová não fará coisa alguma sem ter revelado o seu segredo aos seus servos, os profetas. Possa o Senhor abençoar a sua palavra nesta manhã e dar-nos essa bênção. Podem sentar. Eu tomava para tema nesta manhã, o Senhor me deu um tema que é aceitando a maneira de Deus. Certo? Aceitando a maneira de Deus. Deus tem uma maneira de fazer as coisas. E como cristãos, como chamados de Deus, repare, o profeta disse aqui no versículo 2: de todas as famílias da terra, a vós somente conheci. Ok? Portanto, ligando isto, a seguir, nós lemos: certamente o Senhor Jeová não fará coisa alguma sem antes. Agora, para quem é que o profeta está a falar? Para as famílias que Deus diz: a vós vos conheci. Está a ver? Portanto, identificados por Deus para estar identificados com Deus. Essa vai ser mais ou menos a base daquilo que Deus tem para tratar connosco nesta manhã, não é? Mas tomando o conceito de que de todas as famílias Deus diz: a vós conheci. Agora, não me pergunta a mim quem são esses vós. Eu sei que eu sou um Deus, certo? Deus já falou isso comigo, no meu coração, tá? Portanto, cada um de nós partilhar com outros que não estejam aqui, já está a dar, os nossos serviços. E por isso temos o cuidado de gravar esses serviços e colocar na internet. Sabemos que os nossos irmãos, temos já serviços, há um serviço pelo menos com mais de 1000 visualizações. Há outro serviço com 260 e muitas visualizações. E nós aqui não temos essas pessoas. Portanto, essas visualizações são de pessoas que por alguma razão não podem estar aqui, mas que podem receber a palavra do Senhor. E por isso é importante para nós ter essa gravação disponível. E por isso, depois de um problema técnico, eu queria saudar a cada um através da internet. O nosso tema nesta manhã é aceitando a maneira de Deus, e as escrituras que lemos até agora estão em Amós, no capítulo 3, do versículo 1 ao 7. E, portanto, estamos a formar uma base sobre a qual o Senhor trabalhará connosco nesta manhã, e que diz o Senhor pelo profeta Amós, no versículo 2, de todas as famílias da terra, a vós
somente conheci, e conhecer é ter uma relação íntima. Nós temos os nossos conhecidos, pessoas que nós conhecemos, mas quando Deus faz essa distinção, está a dizer que é um conhecimento mais íntimo, não é? Nós conhecemos muita gente de vista, mas quando nós dizemos acerca de alguém, não, esse eu conheço, ou seja, eu o conheço mais profundamente, eu posso até ficar por ele, eu posso garantir algo acerca dele, não é? Eu o conheço. Há uma intuação diferente nesse conhecimento, e é disso que Deus está a falar. A vós somente conheci, ou seja, conheci-os a vós, não conheci os outros, mesmo vendo-os e tendo-os criado. Lembrem-se, Deus é Deus de toda a criação. Mas Deus amou Jacó e aborreceu Esaú, certo? Portanto, de toda a criação, Deus está a dizer-nos nesta manhã, de todas as famílias da terra, a vós conheci. E o profeta a seguir diz, no mesmo espírito, e do mesmo espírito, o profeta diz, o Senhor Jeová não fará na terra coisa alguma, sem antes vos anunciar. Certo? Mas Deus tem uma forma para fazer isso. E essa forma é Deus enviando um profeta. Portanto, o profeta vem à terra, né? Deus, sabemos pelo profeta Jeremias, que Deus disse, antes que te formasses no ventre da tua mãe, eu te conheci. Repare, as famílias que ele conhece. O profeta ele também conhece. Eu te conheci, eu te escolhi, como as famílias, e eu te separei, não apenas para seres uma família na terra, mas para teres uma outra atividade, uma outra função, seres profeta ao meu povo, porque eu não faço nada na terra sem antes anunciar pela boca dos profetas, e essa é a maneira de Deus, e essa é a forma que nós temos que receber Deus. Não tem outra. Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade, a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. E essa foi, claramente, no Novo Testamento, a maneira provida por Deus para se relacionar com aqueles que o receberam e não teve outra. Portanto, não há um segundo caminho, não há um atalho, não há uma viela, não há um beco. Há um caminho provido por Deus, escolhido por Deus, revelado por Deus. Está aqui, não tem outra forma. Deus diz, é assim que eu vou fazer convosco e não com os outros, porque eu vos escolhi a vós, vós sois a minha família. Depois do Pentecostes, os profetas disseram, em Atos dos Apóstolos, que todo cristão na terra, toda a família na terra, toma o nome de Jesus Cristo, porque essa foi a maneira provida por Deus, certo? Essa foi a maneira de Deus, não é? Repare, nós dizemos muitas vezes que fazemos as coisas à nossa maneira, certo? Uns são esquerdinos, outros é com a direita, uns falam eloquentemente, outros têm dificuldade no discurso, e cada um se manifesta à sua maneira, não é? E repare, hoje eu não preciso de estar perante vós para reconhecerem a minha voz. Vocês podem me ouvir pela gravação ou na entrada da porta e ouvirem-me a falar aqui, e lá na porta, se já me conhecem, vão identificar que sou eu. O fulano está a falar. Porque essa é a minha maneira de fazer as coisas. Certo? E portanto, Deus também, reparem, Deus é homem. Certo? Portanto, Deus também tem a sua maneira de fazer as coisas. E hoje nós olhamos as Escrituras, conhecemos mais ou menos, temos mais ou menos experiência de igreja, mas temos visto que a grande divisão que existe no seio das igrejas
É porque Deus, tendo uma sua maneira muito própria, as diversas igrejas depois tentam, por si mesmas, adaptar a maneira de Deus à sua própria maneira, quando devia ser ao contrário. Deus está a ser bem claro. Deus está a dizer que Ele não faz nada sem antes enviar um profeta para dizer como é que Deus quer que se faça. As igrejas, as religiões hoje organizaram-se. Esse é que é o problema. Nada contra as pessoas. Entendem agora o que o profeta fala? Nada contra as pessoas, mas tudo contra o sistema, tudo contra a organização, porque elas se organizaram de maneira a que a maneira de Deus se adapte à sua própria maneira. Tentando muitas vezes pôr, entre aspas, Deus seguindo a igreja. Mas Deus não fala assim. Não foi a igreja que escolheu Deus. Não fomos nós que escolhemos Deus. A Bíblia diz em Efésios 2, Deus riquíssimo em misericórdia, com o seu grande amor com que nos amou, estando nós mortos em pecado, nos vivificou. Está a ver? Portanto, é exatamente ao contrário. Não é Deus que tem que aceitar a nossa maneira. Deus já me conhece. Nós ouvimos as pessoas dizer, Deus já me conhece, eu sou assim. Mas olha uma coisa, não é? Porque muitas vezes nós tomamos, eu não me quero desviar do meu tema, mas muitas vezes, eu estou no tema, muitas vezes nós tomamos as coisas de uma forma relaxada. E arranjamos escritura para isso. Nós, por exemplo, dizemos, não, Jacó lutou com Deus, com o anjo e venceu. Isso é verdade. A escritura fala assim. Mas agora eu pergunto, qual foi a vitória de Jacó? Será que já pensamos nisso? Jacó venceu. Jacó lutou com o anjo e venceu. Mas repara, qual foi a vitória de Jacó? A vitória de Jacó foi render-se à maneira de Deus. Jacó ia aterrorizado de medo. Jacó tinha medo de se encontrar com o problema. Jacó sabia que havia um problema. E Jacó sabia que se ia encontrar com ele. E Jacó estava com medo. Ele tinha quase a certeza que ele ia perder. O inimigo ia vencê-lo. Você disse, era o irmão, era o Esaú, chame-lhe o que quiser. Pode chamar-se hoje tuberculose, divórcio, adultério, vício no jogo, pode-lhe chamar cancro, sida, pode-lhe chamar o que quiser, miséria, derrota. O inimigo tem todos os nomes. O inimigo é só um, é Satanás. Ele arranja o nome do inimigo à sua medida, para que entenda que tem ali o inimigo, para que tenha medo, para que tenha receio, para que limite a sua adoração a Deus, para que limite o seu tempo de adorar a Deus, para que evite que venha à igreja, para que evite que ore, que leia, que estude a Bíblia, a mensagem. O inimigo tem muitos nomes. Ele arranja os nomes próprios para tocar no nosso entendimento, para que nós olhemos, recebamos aquele nome e tenhamos medo. Epa! Deixem-me dizer-lhes, eu queria dizer isto no princípio, se lembram, nós pedimos oração, porque o pai da irmã Sara, lá na Irlanda, ia ter um transplante de rim. Bom, esse foi feito e ele está bem. Recebemos a notícia, o rim está a funcionar, até agora não tem havido nenhum sinal de problema. Deus é bom. Deus é bom. Agora, o inimigo tem muitos nomes. Mas tudo isso provém de uma única fonte.
Há Deus, há Cristo e há o Anticristo. Há Cristo e há o Anticristo. Esses são as duas fontes. A fonte do bem e a fonte do mal. Agora, os nomes vão ser aqueles que mais influência tiverem, que mais mexerem, como nós costumamos dizer, connosco. Entende? Alterar. E, portanto, quando Jacó ia para enfrentar esse problema, ele encontrou antes um anjo. Deus não faz nada na terra. Presta atenção. Sem antes enviar um anjo. Um anjo é um profeta, um mensageiro, é alguém que traz uma mensagem, é alguém. Entende? E Deus não deixou que Jacó enfrentasse o problema antes de se enfrentar com Deus, com o anjo. E Jacó estava lá. E o anjo estava lá. E a luta foi até que ponto Jacó estava disposto a abdicar da maneira dele e tomar a maneira de Deus. Essa foi a grande luta no Vale de Jabog. No Vale de Jabog. Essa foi a grande luta. E nós dizemos, nós ouvimos, nós lemos, e Jacó venceu. Porque repare, olhe para si mesmo. Olhemos cada um de nós para nós mesmos. Acha que é fácil deixar a nossa própria maneira de fazer as coisas? Acha que é fácil deixar de mentir? Acha que é fácil deixar de fumar? Acha que é fácil deixar a nossa vida, que muitas vezes até pode ser limpa, mas que aos olhos de Deus é errada, mas é ancestral? Se eu ouvo as pessoas dizer que não deixam a igreja onde estão, não deixam a religião que têm, porque já lhes foi passada da mãe, da avó, do bisavó, todos eles eram isto, e portanto eu sou também, e eu não abdico, porque eu tenho no meu coração a imagem de que, se eu em algum momento desobedecer aos meus ancestrais, eu estou errado. Certo? Especialmente depois que as pessoas não estão presentes. Sabem que vivemos num país assim, onde as pessoas só têm valor depois de morrerem. Aí são consideradas mártires. Essa é a raiz católica mais profunda. A pessoa só tem valor depois que ela não está. Enquanto ela está, é tratada de qualquer maneira, é desdenhada, é comparada sempre com outros, como sendo os outros melhores do que... Isso é uma unção. Isso é uma unção. Não é? Jesus não disse assim, disse que aquele que quiser ser alguma coisa, primeiro seja servo de todos. Repare, completamente diferente. Logo ali, estando ao serviço de... E portanto, quando Jacó se enfrentou com o anjo e não o deixou ir, é porque Jacó sabia que a vitória dele dependia dessa transformação. Porque ele olhava para trás, e eu desafio cada um de nós a olhar para trás e ver a diferença do que era a nossa vida. Não é? Antes de Cristo nos vir dizer que nos escolheu e somos família dele, como disse o profeta. E agora? Está a ver? Especialmente os mais antigos, que têm uma história mais comprida, têm uma vivência antes de serem cristãos, antes de terem nascido de novo. Porque realmente esse foi o caso de Jacó. Porque nós temos que ler tudo o que a Escritura diz. E a Bíblia diz que realmente Jacó lutou com o anjo e Jacó venceu. Mas repare, quando Jacó venceu,
Jacó mudou de nome. Deixou de se chamar Jacó, que significa trapaceiro, aldrabão, enganador, e passou a chamar-se Israel, não é? Que significa pai de muitas nações, de muitos povos. Certo? Príncipe, rei deles todos, líder deles todos. Dele vieram os 12 patriarcas. Está a ver? Mas reparem, Jacó tinha vivido até ali enganando o sogro e sendo enganado por ele. O sogro enganava e ele enganava o sogro. E depois o sogro enganava e ele enganava o sogro. Trabalhou de graça 7 anos por uma esposa e o sogro enganou e deu-lhe outra. Depois trabalhou mais 7 anos até que casou com a que ele queria. Depois trabalhou mais 7 anos para ter algum gado e durante esse tempo sempre o sogro tentava enganá-lo umas vezes. Teus são os que nascerem de uma maneira, depois quando isso começava a ser abençoado, afinal já não é assim, é da outra. Quer dizer, uma vida completa como a nossa era, de enganando e sendo enganado. E isso mudou na vida de Jacó. Essa não era a maneira de Deus. Quando ele trouxe as esposas, uma delas, a mais amada, ainda trazia os símbolos da idolatria com ela, debaixo das saias. E quando o pai veio em busca dos seus ídolos, ela enganou. E ela disse, eu não posso sair de cima do cavalo porque estou com o costume das mulheres. Portanto, sempre a mentira, sempre o engano, sempre o erro na vida do casal, na vida da família. E isso o que é que trazia? Trazia-os ao encontro do inimigo. Trazia-os ao encontro do problema. Mas Deus, riquíssimo em misericórdia, enviou o profeta no caminho dele, enviou o anjo, enviou uma forma deles mudarem de vida. E Jacó teve que lutar toda a noite para que aquele caráter fosse mudado. Para que eles passassem a ser realmente a família de Deus. Ele teve que deixar todos os antigos costumes. Ele teve que deixar a religião do seu sogro. Ele teve que deixar tudo aquilo que para ele era natural, era uma forma de vida. E hoje nós continuamos a ver os Jacós dos nossos dias com o mesmo problema. As pessoas têm dificuldade em deixar para trás a forma antiga de viver. Continuam fazendo as mesmas coisas todos os dias, se vestindo da mesma maneira, falando da mesma maneira, pensando da mesma maneira, vindo à igreja da mesma maneira. Mas Deus é riquíssimo em misericórdia, continua a enviar o anjo. Continua a enviar o anjo para... Hoje estamos aqui no Baal de Jaboque. Hoje estamos aqui também nós a lutar com o anjo. E repare, quando amanheceu, depois dessa luta com o anjo, com o mensageiro de Deus, Jacó era realmente uma nova criatura. E para que Jacó não se esquecesse do acontecimento, foi por isso que o anjo lhe tocou na juntura da coxa e ele passou a mancar, não é? Ligeiramente. E isso significa o quê? Ele começou a caminhar de uma maneira diferente, a andar diferente. Está a ver? É isso que significa. É um símbolo, não é? É um símbolo. E até hoje, diz a Bíblia, para os judeus, esse tendão da coxa é uma memória, é uma mensagem, que eles têm que andar diferente, caminhar diferente do mundo. É por isso que Israel é diferente dos outros países em tudo. Israel é diferente. Já foi mais, mas eles se aperfeiçoarão. Há 144 mil lá que ainda caminham como Jacó hoje. E esses Deus está a reconhecê-los. E esses Deus está atento a eles. E esses Deus virá buscá-los para estar com Ele. São os Jacós dos dias de hoje, que caminham diferente porque passaram pelo Val de Jaboque e deixaram a sua própria maneira de adorar e tomaram a maneira de Deus para fazer as coisas. Esse é o nosso chamado nesta manhã. Esse é o nosso chamado nesta manhã. Somos chamados por Deus a andar diferente,
A obra de Deus declara o seu caráter. E Cristo foi a obra de Deus, e o seu sentimento pelos enfermos, o desejo de salvar almas ao ponto de dar a sua própria vida, nos mostra o caráter de Deus, o qual foi declarado em Cristo. Agora reparem, um pequeno pormenor, não foi revelado por Cristo, foi revelado em Cristo. E hoje a noiva, se ela é a noiva, ela tem que revelar o caráter de Deus nela, não por ela. Porquê? Porque este pequeno pormenor nos mostra que Deus estava em Cristo. E o caráter de Deus foi revelado em Cristo. E se a noiva é do noivo, tem o caráter de Cristo, ela tem o caráter de Deus. Deus está nela hoje. Amém? Ela não é o que ela diz que é. Ela é aquilo que o caráter dela mostra que ela é. E o que é que ela mostra? Que ela caminha diferente, como Jacó. Ela foi também tocada. Um dia ela passou pelo vale de Jaboque, um dia ela se encontrou com o profeta. E o profeta, o enviado do Senhor, essa mensagem, essa voz de Deus, tocou na juntura. E ela passou a andar diferente. É por isso que ela se manifesta, se apresenta diferente. É por isso que ela tem que lutar a cada dia, porque ela é confrontada com a noiva de Laodiceia. E enquanto ela se cobre em reverência a Deus, a noiva de Cristo, a noiva de Laodiceia se despe a cada dia mais. Repara, você hoje não pode ir à praia com os seus filhos. Aquilo não é uma praia, é um campo de nudismo. Você hoje não pode entrar num lugar qualquer, né? Num lugar qualquer que você não vê outra coisa que não seja impureza. Agora, repara, mais uma vez, como o mensageiro disse, nada contra as pessoas. Elas estão apenas erradas na visão. Elas estão como Jacó, quando ela estava com Labão. Ele apenas queria alcançar uma esposa, a que ele amava, depois ter filhos com ela, e depois ter gado para sobreviver, para poder voltar para junto da família dele, da família carnal, terrenal, do pai dele, do povo dele. Não é? Olha, era um pouco como aos imigrantes. Eles vão para fora, eles trabalham duro, eles fazem tudo, não é? Para alcançar a vitória na sua escolha, porque o propósito é constituir família, ter um pedaço de terra, uma casa, qualquer coisa aqui, que depois eles possam viver no país deles, junto à família deles, o resto dos seus dias. É ou não é a mesma coisa? A única diferença está se são ou não são cristãos, têm ou não têm preocupação com a eternidade. Essa faz a diferença toda. Essa é a única diferença. E por isso, nesta manhã, eu também gostaria de perguntar, estamos nós preocupados com a nossa eternidade? Você diz, eu não. Então, eu ouço na igreja, eu leio na Bíblia que eu já fui predestinado desde antes da fundação do mundo. Está bem, ok, isso é bom. É boa essa fé. Agora, reparem, o caráter de Deus não foi declarado por Cristo. Porque em 3 anos e meio era fácil ele ter feito as coisas mais ou menos à maneira de Deus. Mas nós vimos o que é que esses 3 anos e meio foram para ele no ministério. E ele suportou, ele esteve também no vale de Jaboque. E ele suportou todo o julgamento, toda a adversidade, toda a condenação, toda a acusação, ele suportou tudo. Certo? Ele suportou tudo para mostrar o caráter de Deus nele. Amém. Certo? Portanto, hoje nós aceitamos, queremos, glória a Deus, temos a eternidade em nós, a semente de Deus está em nós, somos filhos e filhas de Deus. Agora, isso tem que ser declarado em nós. É por isso que as nossas irmãs se apresentam como se apresentam.
Porque isso mostra um caráter. Não é porque a igreja obriga a que ande de saia comprida, que deixe crescer o cabelo, não é? Ainda há pouco tempo uma jovem me pôs aí essa questão, porquê? E quando eu lhe dei a resposta, ela não tocou mais no assunto. Eu lhe disse, olha, apenas porque é Escritura. Porque repara, se eu lhe tivesse dito, não, mas é porque a nossa igreja exige assim, isso ia dar a maior discussão. Porque a igreja não tem o direito, o pastor não tem o direito de exigir, ninguém tem o direito, claro que não, mas é a Escritura. É a maneira de Deus. É a manifestação do caráter de Deus. Essa é que é a questão, esse é que é o fundamento. É aí que somos chamados a nos apresentarmos como a noiva, como cristãos, manifestando o caráter de Deus. Declarando o caráter de Deus. E se pudermos esvaziar os nossos próprios pensamentos intelectuais e dar preferência a Deus, Ele pode declarar o seu caráter através da nossa rendição. Isso foi o que aconteceu com Jacó lá no Vale de Jaboque. Está bem? Ok? Como Paulo disse, Senhor, não mais vivo eu, mas Cristo vive em mim. A vida que eu vivo na carne, já vivo por amor a Cristo. Esse é o caráter da noiva de Cristo. Amém? Podem dizer graças a Deus? Rendição, tirando do caminho todas as dúvidas e incertezas e a tendência natural, não espiritual, a tendência natural de tentar ver primeiro se acontecerá mesmo assim. Por exemplo, vir à fila de oração a pensar, vou lá ver se realmente sou curado. Nunca vai funcionar. Nunca vai funcionar. Não vai resultar. Deus não pode declarar a sua obra, porque na frente vem um pensamento que é de dúvida. Não é, a fé não duvida, a fé crê. Mesmo que os olhos não vejam, mesmo que os sentidos não sintam, mesmo que o raciocínio não entenda, a fé crê. E portanto, quando se levanta, quando diz amém, quando ergue as suas mãos em louvor, quando canta, quando vem à fila de oração, deve vir pela fé de que está a realizar um ato divino. A fé perfeita é divina. Repare, nós estamos desesperados, nós, entre aspas, o mundo está desesperado com a condição do mundo. A qualquer momento, a Terceira Guerra Mundial se declarará. Não é? Hoje está todo mundo à espera que lá na Coreia do Norte, não é? Enquanto há exercícios militares dos Estados Unidos com a Coreia do Sul, a Coreia do Norte carregue no botão e lance mais um míssil, não se sabe para onde. E todo mundo está assim. Todo mundo avisa aos americanos, cuidado, porque a Terceira Guerra Mundial está aí. Repare, agora, como vencer isso? Como resolver isso no seu coração? A Bíblia diz que a sua fé vence o mundo. 1 João, a Bíblia diz, filhinhos, a nossa fé é que vence o mundo. Então a noiva está tranquila hoje. Sabe porquê? Porque antes que alguém carregue no botão, Jesus vem buscar essas famílias que ele somente conheceu. Está a ver? E nada acontece fora da vontade de Deus, fora do alcance de Deus, fora da decisão de Deus. E por isso, quando Deus determinar que aquele botão se carregará, antes, Deus já determinou que a noiva seja tirada da terra. Amém? Cremos nisso? Então, nada vai resultar. Deus não pode declarar a sua obra. Tem que tirar os seus pensamentos da frente e deixar Deus fazer. Certo? Lembre-se, relembrando, em Marcos capítulo 6, presta atenção, Jesus lhes dizia,
Não há profeta sem honra, senão na sua pátria, entre os seus parentes e na sua casa. E agora repare, versículo 5, e não podia, Deus não podia, já deu conta? Afinal não somos assim tão sem poder quanto nós julgamos. Eu não posso nada. Não, você pode impedir Deus de fazer um milagre na sua vida, pode. Se calhar nunca tinha pensado nisso. Nós podemos impedir, sim. Porque está aqui. Jesus não podia fazer ali obras maravilhosas. Somente curou alguns poucos enfermos, impondo-lhes as mãos. Sabe porquê que a Bíblia está a dizer isto? Por causa da incredulidade deles. Se quiser pode ler o resto do capítulo em casa, Marcos capítulo 6. Jesus saiu dali, curou uns poucos e não pôde fazer mais nada. Meditemos nisso, nesta manhã e quando formos para a nossa casa. Porque reclamamos muitas vezes de Deus coisas que nós não deixamos Deus fazer. Porquê? Porque não nos sujeitamos a ir ao balde de Jaboque e aguentar ali que Deus faça as coisas à sua maneira. Não, eles queriam que Jesus fizesse as coisas à maneira deles. Mas Jesus disse, não, eu só faço aquilo que o Pai me mostra primeiro. Certo? Porque o próprio Deus, não faz nada na terra, senão daquela maneira. Sem antes... Agora repara, ponha-se no lugar de Deus. Não, desculpa, eu sou Deus. Não é? Eu às vezes, agora nem tanto, mas às vezes lidava assim com os meus filhos. Desculpa, não tenho nada que dizer, fazes assim e ponto final. Fazes assim porque eu mando. Eu sou o pai. Está certo? Não há aqui bem nenhum pai. Tem que dizer que sim sozinho. Não é assim? Amém, é assim. É assim porque eu digo. É assim porque eu mando. Ponto final, está encerrado. Certo? E Deus podia fazer as coisas assim. Mas Deus ama o irmão. Deus ama o irmão. E Deus primeiro lhe diz como é que ele vai fazer. E sabe o que é que acontece muitas vezes? Quando Deus diz que vai fazer, se o nosso caráter não for o caráter de Cristo, o caráter de Deus, não vamos aceitar. Ninguém me vem dizer como é que eu governo a minha casa. Ninguém me vem dizer o que eu faço ou não faço. Eu é que sei. Mas é verdade, é assim que se fala. É assim que se pensa. Essa é a natureza natural do homem. Passo o pleonasmo, a natureza natural. Não é? Já temos mais uma para nos divertir hoje de tarde. A natureza natural do homem. Porque ele faz por natureza, naturalmente, assim. Ele é que manda, ele é que sabe, ele é que pode, e pode até ouvir calado o que lhe estão a dizer, mas lá dentro, eu às vezes lembro aos meus filhos que aquilo que eles fazem comigo é aquilo que eles fazem com Deus. Deus fala, Deus chama a atenção, Deus avisa, mas nós não estamos dispostos a ser Jacó, a caminhar diferente, a fazer as coisas de uma maneira diferente. O que é que os meus colegas vão pensar de mim se eu amanhã entrar na faculdade assim? Eles vão dizer, epá, tiveste algum acidente? Houve algum problema? Não, eu fui ontem à igreja, pá, e a mensagem tocou-me na juntura da coxa, pá, e eu sou diferente. Olha, a minha filha teve esse problema, o meu filho teve esse problema, os outros também tiveram, de alguma forma, esse problema, na escola. Porque se apresentaram assim, de maneira diferente.
E até os professores ficaram assim a olhar, olha, o que é que se passa contigo? Qual é o teu problema? Esse foi o momento em que eles tinham passado pelo vale de Jaboque. Amém? E isso é um problema. Acham que isto é fácil? É fácil. Pronto, ok, eu prometo a Deus, Senhor, a partir de agora, e Deus, que sabe o fim desde o princípio, será que é agora? Deus queira que seja agora, hoje, que nós nos vamos render a Deus de uma tal forma que vamos aceitar desde agora a maneira de Deus de viver, de falar, de orar, de meditar, de vir à igreja, de adorar a Deus, de fazer tudo aquilo que Deus tem determinado para nós fazer. Porque reparem, Jesus tentou fazer muitas coisas no meio deles e não lhe foi possível. Está a ver? Na mensagem, repara, na mensagem, as 10 virgens e os 144.000, o profeta diz assim no parágrafo 101, que aí não é o 101. Diz assim, Deus, antes da fundação do mundo, conhecia o fim desde o princípio, pela presciência, ou seja, o conhecimento antecipado das coisas, ele elegeu onde cortar, onde era preciso trabalhar, modelar, fazer de novo. Ele sabia qual era a diferença entre Esaú e Jacó. Ele conhecia a diferença entre o pecador e o santo. Ele conhecia a diferença. Ele conhece o motivo de todo o coração. Assim, ele elegeu-nos. Sabe o que é uma eleição, não é? É escolher um em vez do outro. Não é? Ele elegeu-nos antes da fundação do mundo e colocou os nossos nomes no livro da vida do Cordeiro. E também o Cordeiro ia ser morto. A Bíblia diz que ele foi morto antes da fundação do mundo, certo? Conhecemos isso. E colocou os nossos nomes lá antes de ele ser morto. E a Bíblia diz que Cristo foi o Cordeiro morto antes da fundação do mundo, e os nossos nomes foram colocados no livro. Resumindo, vejam quão importante e maravilhoso isto é. Quando ele foi eleito lá para ser o Cordeiro que ia ser morto, nós fomos eleitos lá para sermos aqueles por quem ele ia ser morto. Está a ver? Já consegue alcançar a dimensão desta declaração de Deus? Porque repare, estamos a falar do que o profeta falou. E Deus não faz nada sem antes falar pelo profeta. Está a ver? Você diz, não, mas aí diz que ele fez. Sim, ele fez no céu, para lhe dizer o que vai ser feito na terra. Quando Cristo foi morto na terra, ele já tinha sido escolhido no céu para ser o seu Cristo, o meu Cristo, o nosso Cristo. E porquê é que eu digo o nosso Cristo? Porque ele foi morto por nós, para levar sobre si todo o nosso pecado. Porque senão, repare, nenhum pecado entra no céu. É por isso que hoje, como cristãos, como a noiva de Jesus Cristo, nós não podemos mais aceitar-nos como pecadores. É por isso que choca às vezes ouvir pessoas que andam na igreja, que dizem que conhecem a Deus, que leem as Escrituras e que dizem que são pecadoras. O pecado nunca entrará no céu. Se algum de nós continua a ser pecador, não tem lugar com Deus. Porquê? Porque quando nós admitimos que somos pecadores, estamos a dizer que Cristo não morreu por nós, que não cremos no milagre da cruz, no milagre da ressurreição, porque o pecado só foi vencido, o pecado não foi vencido na morte. Está a ver porque é que as igrejas estão erradas? Está a ver porque é que a nossa cruz está vazia?
Porque realmente ele morreu. Mas se ele não tivesse ressuscitado, a morte não teria sido vencida. Ele venceu a morte e o salário do pecado é a morte. Estamos juntos? Ele venceu a morte porque depois dele morrer, ele tornou a viver. É o que faz a diferença para as outras religiões. Maomé continua morto lá. Confúcio continua lá na tumba. Entende? Buda continua morto. Todos os profetas das religiões estão mortos. E muitas das denominações, ou todas elas, servem Cristo, falam de Cristo, mas de um Cristo morto, que ainda não ressuscitou. Porque se a mensagem da ressurreição, quando a mensagem da ressurreição entra na igreja, a igreja toma a maneira de Deus. A igreja toma o profeta da hora. A igreja toma a mensagem, a luz do dia. Tem uma canção que está há meses para ser preparada para trazer à igreja, que fala disso. A luz deste dia chegou. É só os nossos músicos terem assim um tempinho para trabalhar isso. Tem outra que está a ser preparada também, que diz que nós somos a promessa. Está a ver? Portanto, são coisas importantes. Portanto, e é preciso, isso só acontece, entende? Quando nós deixamos a nossa maneira, quando Jacó deixou de ser Jacó e passou a ser Israel, ele deixou de ter medo dos problemas. E o que é que Deus fez? Como galardão dessa fé, porque Deus é galardoador daqueles que o buscam, Esaú, que era um grande problema, Golias, que era um grande problema, o forno ardente, que era um grande problema, a cova dos leões, que era um grande problema, a morte, que era um grande problema, perdeu todo o seu vigor. Por isso Paulo disse: morte, onde está o teu aguilhão? Sepultura, onde está a tua vitória? Porque agora tem aí milhares, milhões de sepulturas que parece que venceram. Estão lá com as lápides por cima, a terra por cima, mas virá o tempo, quando a trombeta soar, aquelas pedras saltarão, algumas delas, aquela terra saltará, porque está escrito. Deus enviou um profeta, Paulo, a dizer aos Tessalonicenses: os que dormem em Cristo se levantarão primeiro. Nós, os que ficarmos vivos, seremos transformados com eles. E todos juntos iremos encontrar o Senhor nos ares e estaremos para sempre com Ele. Essa é a maneira de Deus para tratar com a morte. Portanto, se há em si essa mensagem, se há em si essa revelação, como ter medo da morte? E se não tem medo da morte, significa que já venceu o pecado. Já não é pecador. Já não tem sinal de pecado em si. Porque nasceu de novo e foi transformado numa nova criatura em Cristo Jesus. Digam graças a Deus. Portanto, quando ele foi eleito para ser o cordeiro que ia ser morto, nós fomos eleitos para ser aqueles por quem ele foi morto. Portanto, ele foi morto por si. Ele foi morto por mim. Entende? Ou seja, morto por mim não é eu fui lá e enterrei a lança. Não, ele foi morto por mim, quer dizer, ele foi morto em meu lugar. Ele foi morto em seu lugar. Para que quando ele ressuscitasse, nós tivéssemos ressuscitado com ele. Entenda agora que a Escritura diz que já estamos ressuscitados e estamos assentados em lugares celestiais em Cristo Jesus. Então esse seu lugar não é uma simples e humilde cadeira plástica. Esse lugar onde você está sentado é um lugar celestial. Você está no céu. Sabe porquê é que está no céu? Entende agora porquê é que as pessoas dizem que estão no inferno? Que vivem num inferno. Nunca diga isso, meu irmão, minha irmã.
Porque se disser isso, se crer nisso, está a negar o seu lugar no céu. Está a negar a sua cadeira. Irmão, irmã, eu sei que é difícil. Eu sei que é difícil, mas ouça, Cristo nos chama nesta manhã a crer em viver à maneira de Deus. E a maneira de Deus é tornar-nos em todas as coisas mais do que vencedores. Porque o próprio Deus, e a Bíblia diz em Romanos 8, o próprio Deus faz com que todas as coisas operem para o bem daqueles que o amam. Quem são os que o amam? Jesus disse, aqueles que me amam são aqueles que sabem, recebem os meus mandamentos e os seguem. Amém. E os seguem. Tomando o quê? Aceitando o quê? A maneira de Deus. Veja, muitas vezes acontecem coisas na nossa vida diária, mas tem umas que tomam mais importância que outras e então vamos logo esclarecê-las, de acordo com essa importância que tem para nós. Se aparece uma febre, uma dor, uma carta no correio, uma convocatória, qualquer coisa assim, bem, rapidamente fazemos esforços para esclarecer qual é o assunto, qual é o problema, o que é que está a acontecer, qual é a razão da febre, qual é a razão da doença, entende? Até que tudo fique claro. Bem, agora Deus chama a nossa atenção. Ele, quando faz qualquer coisa, antes anuncia para um profeta. Isto, repare, eu sei este versículo de cor há anos. Mas repare, desta vez chocou comigo. Porque eu perguntei a mim mesmo, o que é que Deus está a fazer hoje? Não acha que é razão para pararmos e perguntarmos, mas então, se Deus não faz nada sem antes falar pela boca do profeta, o que é que o profeta falou em nome de Deus para os meus dias hoje? Certo? Essa é a questão, essa é a nossa questão nesta manhã. Então, apelando agora para o nosso conhecimento e vivência na igreja, sabemos o tempo que estamos a viver. Vamos às igrejas, elas falam também dos profetas. Mas será que apenas isso nos esclarece? Ouvimos do Antigo Testamento, veio Jesus e ascendeu aos céus, deu-se o Pentecostes, decorrem as eras da igreja, sabemos tudo isso, todas as igrejas sabem isso. E hoje sabemos que se está a cumprir a era de Laodiceia e ao mesmo tempo Malaquias 4. Vamos abrir, por favor. É à frente um pouquinho de onde lemos no princípio. Malaquias 4. É o último livro do Antigo Testamento. Deus abençoe, irmão. Malaquias 4. Porque, agora veja, futuro, eis que aquele dia vem, ardendo como fogo. Todos os soberbos e todos os que cometem impiedade serão como palha. E o dia que está para vir, reparem, o dia que está para vir, profecia, certo? O profeta não está a falar, o profeta Malaquias não está a falar no presente. Está a falar no futuro. O dia que está para vir os abrasará. E sabe o que é que isto significa? Tornar em brasa. Agora eu pergunto, isto continua a ser profecia ou já aconteceu? Continua a ser profecia. Pelo menos até aqui onde lemos. De sorte que não lhes deixará nem raiz nem ramo. Repara, portanto, são famílias. São descendências. Certo? Repare, Deus nos falou pelo profeta Amós de famílias. E aqui a Bíblia está a dizer que não deixará nem raiz, nem ramo. Certo? Está a ver? Foi como no dilúvio, só sobrou só sobrou Noé e a sua família. Amém. E um casal de cada uma espécie da criação de Deus. Certo? Amém.
As árvores e as sementes da terra e os animais e tal continuaram lá, porque eles já eram de lá, já estavam lá no princípio. Mas de alma vivente não ficou ninguém, senão aqueles que aceitaram a maneira de Deus. E Deus disse, faz uma arca e entra nela, e eles entraram. Tudo o resto, não sobrou nada. E agora, reparem, Deus não muda. O modo é que vai mudar. Deixa de ser água, passa a ser fogo. Mas não deixará nem raiz, nem ramo. Certo? Agora reparem, lá estamos nós com as mesmas famílias. Mas para vós, versículo 2, que temeis o meu nome, nascerá o sol da justiça e salvação trará debaixo das suas asas. E saireis, ou seja, então estamos guardados em algum lado. Quando isto acontecer, estamos guardados em algum lado. Porque agora o profeta Malaquias está a dizer, saireis e crescereis como os bezerros do cebadouro. Certo? Com fartura, com gordura, com saúde, crescendo e vivendo bem. Agora repara, e pisareis, ou seja, voltareis a caminhar no sítio que foi queimado. Portanto, voltaremos aqui à terra. Depois que ela for purificada, depois que o pecado for queimado aqui, voltaremos cá. Pisareis os ímpios, porque se farão cinza, futuro, sempre profecia, já aconteceu, já pisou a cinza dos ímpios. Você diz, olha, houve uma vez que eu até pisei uma sepultura sem querer. Não, mas isso não é cinza. Isso não foi queimado. Isso voltou a ser pó, terra. Entende? Não, mas aqui está a dizer que é o que foi queimado, pisaremos isso. Estamos juntos. Que se farão cinza debaixo das plantas dos vossos pés naquele dia que farei, diz o Senhor dos Exércitos. Lembrai-vos da lei de Moisés. Está a ver? E se for ver a concordância, vai ver o quê? Que o profeta está a falar, lembrai-vos dos mandamentos, o Senhor é o teu Deus e o único Deus, não é? E lembrai-vos, não é? Da lei de Israel, as quais são estatutos e juízos. Agora veja, em Deuteronômio, não é? Capítulo 4, Moisés diz assim ao povo, versículo 10, o dia em que estivestes perante o Senhor teu Deus em Horebe, de que o profeta está a falar aqui, Malaquias, em Horebe, não é? Me disse, ajunta-me este povo e os farei ouvir as minhas palavras e aprendê-las-ão para me temerem todos os dias que na terra viverem e as ensinarão aos seus filhos. Ou seja, quando Deus separou aquelas famílias e Deus fez o plano para a salvação delas, Deus lhes deu a responsabilidade de tomarem Deus como Deus, tomarem as leis de Deus no seu coração e as transmitirem para os seus filhos. Foi essa a responsabilidade que Deus deu a essas famílias. Então, de novo aparece, repare, de novo aparece, voltando a Malaquias, lembrai-vos da lei de Moisés, da responsabilidade que Deus pôs, do que Deus requereu na forma de viver, na maneira de fazer as coisas a essas famílias. Ele diz então no versículo 5, eis que vos envio o profeta Elias, antes que venha esse grande e terrível dia do Senhor. Amém. Está a ver? Ou seja, antes dessa destruição pelo fogo, está aqui profetizado que Deus enviará um profeta, Elias. Agora, nós já sabemos isto, mas nunca é demais relembrar. O que é que há na Bíblia acerca de Elias? Bem, temos Elias, o próprio Elias em 2 Reis 2:12. Depois temos em 2 Reis 14 que o espírito de Elias estava sobre Eliseu e isso foi reconhecido. Depois temos em Mateus 17, Jesus Cristo a dizer que João Batista
era o Elias que havia de vir, e ele disse, o Elias já veio, e cortaram-lhe a cabeça. E os discípulos entenderam que era João Batista. E sabemos por Apocalipse 11 que teremos novamente as duas testemunhas na terra, que serão Elias e Moisés, certo? Portanto, tendo Elias, em 2 Reis, sido arrebatado e levado aos céus, a partir daí, e tendo também a certeza que Elias voltará, porque o profeta explicou que tudo o que nasceu tem que morrer. Se Elias não morreu, tem que morrer. Se Moisés não morreu, tem que morrer. Você diz, não, mas Moisés morreu, mas o seu corpo não foi encontrado até hoje, e o próprio Satanás lutou com Miguel acerca do corpo de Elias, de Moisés, porque queria desacreditar a mensagem, o plano de Deus, para que nós ficássemos na dúvida. Mas Deus não permitiu. E, portanto, sabemos dessa ocorrência. Agora, e o que fazer com o Elias de Malaquias 4? E nós entendemos, estamos juntos. Então, que sendo, a partir de Elias de 2 Reis, o nome de Elias na Bíblia fala de outros profetas, temos então que Elias, de que fala Malaquias 4, é um ministério. É uma determinada característica profética num homem. Amém? Então aparece de novo esse nome. Na era de Éfeso, no livro do Estudo das Eras, o profeta diz assim, no capítulo A Voz do Espírito. A Bíblia diz em Apocalipse, depois podem ler, quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz às igrejas. O Espírito. Repare, porque já chegamos ao ponto em que o ministério de Elias é uma unção, é um Espírito, é o Espírito de Deus trabalhando nas igrejas, independentemente do nome do homem. Elias, Eliseu, João Batista, entende? Portanto, é uma unção. E, portanto, quando a Bíblia diz, quem tem ouvidos ouça o que o Espírito está com letra maiúscula, e nós já temos estudado as eras, diz isso em todas as eras. Portanto, esse mesmo Espírito que esteve em Elias para os judeus, esse mesmo Espírito tem operado no meio dos gentios durante as eras da igreja. Através de quê? Jesus disse, as 7 estrelas são os 7 mensageiros. Certo? Portanto, 7 mensageiros que venham à igreja e no último, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor, esse ministério, essa estrela, tem nela o espírito de Elias. Estamos juntos? E o profeta diz, quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz às igrejas. Se os seus ouvidos estão abertos para a palavra, o Espírito de Deus vai fazer com que a palavra seja real para si. Não é uma história, não é um acontecimento histórico, não é um acontecimento bíblico, não é? Já não é um acontecimento, é uma realidade, é uma evidência, certo? Se os seus ouvidos estão abertos para a palavra. Agora, essa é uma obra do Espírito. Eu posso ensinar-lhe a verdade, mas se não ouvir os seus ouvidos para ouvir, e o seu coração, está escrito, está no papel, e o seu coração para receber, você não vai
receber a revelação. Anda na igreja da mensagem, crê no profeta da mensagem, lê os livros da mensagem, como lê o jornal todos os dias. Ou como vai ao telemóvel ou ao computador ou ver as notícias todos os dias. Não. O coração tem... Repare, falta aceitar a maneira de Deus. Para quando ler qualquer coisa, mesmo que não entenda, receba. Deus está a falar assim pelo profeta. O que é que Deus quer dizer com isto? Quantas vezes já lemos alguma coisa e dissemos, ou sentimos, eu nunca vou conseguir fazer isto? Sejam sinceros, quantos? Não é vergonha nenhuma. Não é vergonha nenhuma. Não é vergonha nenhuma se isso aconteceu. Agora, se isso aconteceu, se isso acontece, temos que na hora nos redobrarmos aos pés de Deus, pedindo misericórdia e que Deus nos permita cumprir toda a Escritura. Toda a Escritura. Como Jacó fez no Vale de Jaboque. Foi toda a noite a lutar, toda a noite a orar, toda a noite a clamar, toda a noite até se render completamente. E o anjo, repare, nós sabemos na madrugada o anjo disse, ok, está a alvorada, vem aí, eu tenho que sair daqui, eu tenho que ir embora. E ele disse, não, eu não te deixarei ir enquanto não me abençoares. Clamai a mim e atender-vos-ei. Clamai a mim. Ouviu? Lembra-se da mensagem do fim de semana passado? Porque falas, clama. Porque clamas, diz. Está a ver? A evolução. Fala. E ele disse, não, eu não te deixarei ir enquanto não me abençoares. Jacó entendeu que aquela transformação não dependia dele. Dependia dele clamar, requerer, desejar ser aquilo que Deus queria que ele fosse. E então Deus lhe deu poder para se vencer a ele mesmo. A vitória de Jacó é a vitória sobre ele mesmo. Por isso o profeta disse que o maior inimigo do homem, sabe quem é? É o presidente dos Estados Unidos? Nada. É o presidente da Rússia? Não. É o Papa? Não. O maior inimigo do homem é o próprio homem. Porque temos que nos render. Temos que nos render a Deus. Temos que aceitar a maneira de Deus. E o profeta disse uma vez, eu nunca mais esqueci, em nenhum lugar da Escritura, a Bíblia lhe pede para entender. A Bíblia nos requer crer. E crer é pela fé. E a fé é a prova das coisas que se não veem. Essa é que é a batalha. Agora repara, Jacó via Esaú. Ele via o problema. Mas ele também viu o anjo do dia dele. Vê? Aquele era o anjo do dia de Jacó. Em que ele tinha que nascer de novo. Aceitar ou rejeitar. Se ele tivesse rejeitado, ele ia ao encontro do problema e ia ser vencido. Ele sabia disso. Por isso ele não deixou o anjo sair sem o abençoar, sem lhe dar aquela fé perfeita. Não era a fé em Deus, ele já tinha fé em Deus, por isso tinha imagens e orava e casou com mulheres que tinham imagens. Essa não era, ele tinha fé em Deus, ele queria a fé de Deus. A fé de Deus que estava em Cristo. E a Bíblia diz que se o mesmo Espírito que estava em Cristo e o levantou da tumba estiver em si, o mesmo Espírito que o levantou a ele, o levantará a si também. Repare quantas vezes eles tentaram lançá-lo do monte, quantas vezes o apertaram no templo, quantas vezes pegaram em pedras, e quando iam à procura ele já tinha saído do meio deles. Quantas vezes Deus já fez isso consigo? Quantas vezes foi para o médico com uma dor terrível e achava que aquilo ia ser isto ou aquilo mais, e chegava lá e o médico
Os resultados eram, se não está vencido, não tem problema, está resolvido, está resolvido, está resolvido, está resolvido. Amém? Amém? Agora repare, diz o Espírito está a falar às igrejas, isto está no plural. É para todas as eras da igreja. Aquilo que começou em Gênesis continua a ser verdade ao longo de toda a palavra e finalmente termina em Apocalipse. Está certo? O mesmo Espírito trabalhando ao longo das eras. O que tem feito Deus através dos tempos? O que está a fazer Deus agora? Qual é a maneira de Deus? Abrimos as Escrituras, lemos os profetas e, claro, conhecemos e dizemos os seus nomes e é-nos fácil aceitá-los porque não são do nosso tempo. Olhamos os irmãos hebreus, os filhos hebreus, eles são uns homens de coragem e tal, atiraram-se para lá, confiaram no Senhor e o Senhor estava lá. E eu perguntei, você se estivesse lá tinha-se atirado também? Ia dizer ao rei Nabucodonosor assim, olhos nos olhos, olha, se o nosso Deus nos livrar, livrou-se. Se não nos livrar, não nos renderemos aos teus deuses. Íamos fazer isso se estivéssemos lá. Se estivéssemos lá com Daniel e quando saiu o decreto, não poderíamos orar a nenhum outro Deus. E Daniel dizia, irmãos, vamos orar. Daniel, pastor, desculpe, mas olha, eu tenho filhos para criar, eu tenho casa para governar. Será que conseguíamos fazer isso? Será que teríamos permanecido fiéis com eles? E repare, não estamos nos dias muito diferentes. Porque a cova dos leões continua aí, a estátua de Nabucodonosor está aí, o profeta falou dela. A estátua está aí, os reinos estão identificados, os poderes estão aí, e eles continuam a ordenar que se curvem para os adorar. Veja aí, olha os poderes do mundo, veja se eles são ou não atrativos, se eles têm ou não recompensa material para lhe dar. Certo? Veja lá, domingo, o patrão vem e diz, olha, eu preciso de ti para trabalhar no domingo. Pronto, ok, tudo bem, domingo eu não vou poder ir à igreja porque eu tenho que ir trabalhar, porque, pronto, o patrão precisa de mim, eu preciso daquele acrescento de dinheiro, eu preciso... A estátua está aí levantada. A estátua está aí. Há problema? Vamos à igreja. Não há problema. Se der, vamos. Se não der... E muitas vezes até as pessoas ficam com os problemas. Nem sequer os vêm colocar a Deus. Nem sequer vêm à igreja. Repara, eu prego desde o princípio. E Deus me obrigou. Ou Deus me permitiu viver... me conduziu a passar por lá. Eu prego desde o princípio que quando estamos doentes, essa deve ser a razão, uma razão premente para nós para vir à igreja, porque somos curados aqui. Certo? E eu dou graças a Deus por me ter permitido, fora o tempo que estive hospitalizado, mesmo sabe Deus em que condições, eu sempre estive aqui. Porque para mim, repare, a Bíblia diz que eu não me vanglorio disto. Dou graças a Deus por me permitir ter cumprido, vivido aquilo que eu prego. Porque a Bíblia diz que por nossas palavras somos justificados, por nossas palavras somos condenados. Portanto, eu sempre disse e creio que a mensagem é para viver. Não é para pregar para os outros apenas, não é? A mensagem é sim, vão e façam. Eu faço de outra maneira. E você diz, sim, mas a gente vê as igrejas, eu não me interessa o que se passa nas outras igrejas. Ainda esta semana, estive aqui a meio da semana com a minha esposa e ouvi muitas histórias. Eu não me interessa disso. O problema está na luz que incide nos nossos corações. Essa é que é a diferença. Porque sem essa luz, nós faríamos
como os outros fazem, ou pior ainda. Está a entender? A diferença está na luz, na orientação, na unção, no ministério debaixo do qual nós estamos. Porque as organizações também estão debaixo de uma orientação, estão debaixo de uma unção. Entende? Mas não é a unção desta hora. Porque, repare, os luteranos estão debaixo da unção de Lutero, mas Lutero já foi e Deus continuou. Os metodistas estão debaixo da unção de Wesley, mas Wesley já foi e Deus continuou. Os pentecostais estão debaixo da unção de Pentecostes. E agora ouça, o Espírito permanece operando em todas as eras. Nós cremos na justificação pela fé, no batismo na água, em nome do Senhor Jesus Cristo. Nós cremos na santificação, nós cremos nos dons do Espírito. Claro que sim, mas hoje, o que é que Deus está a fazer hoje no nosso dia? Essa é a questão. Qual é a maneira de Deus hoje que nos compete aceitar? Estamos juntos? Porque repara, Atos 19 fala de um povo chamado discípulos e Paulo perguntou acerca do Espírito Santo e eles não sabiam de nada disso. Nós nem sabemos que haja Espírito Santo. Nada sabiam, mas tinham sido instruídos e batizados pelo profeta que anunciou a primeira vinda de Cristo. Está a ver? Eles disseram, nós fomos batizados por João. Não é? Mas havia um pormenor que naquela altura, na mensagem de João, tinha tido pouco impacto no coração do povo. Amém? Porquê? Porque em João 1,33, João disse, eu não o conhecia, mas o que me mandou batizar com água, esse me disse, sobre aquele que vires descer o Espírito, com letra maiúscula, e sobre ele repousar, esse é o que vos batiza, não apenas com a água, mas com o Espírito Santo. Está a ver? Portanto, houve um pormenor da mensagem, da hora, que não influenciou o coração daqueles em Éfeso. E, portanto, eles não estavam mais à espera, depois que João desapareceu, eles não estavam mais à espera daquele que os batizaria com o Espírito Santo. Está a ver? E, portanto, eles não sabiam nada disso. Não sabiam nada disso. Quando João saiu de cena, eles continuaram a seguir o homem. E não a mensagem. Está a ver porque é importante o ministério que o Senhor nos tem dado em traduzir a mensagem e distribuí-la o mais possível, por causa, se mais não fosse, dos Éfesos deste mundo que ainda não receberam o livro. Está a ver? É por isso que a cada dia que passa, este humilde ministério vai sendo mais conhecido e reconhecido, não é? O irmão André mandou saudações, eu não me tinha lembrado, correu tudo bem a viagem, os irmãos de Espanha também, e há um grande entusiasmo em África, nos países de língua portuguesa, por causa desses livros que estão a começar a ficar disponíveis lá. E entendemos porque é que esse livro da exposição das eras da Igreja foi tão requerido, não é? Que nos convocou para pararmos um pouco com o que estávamos a fazer, com a orientação que estávamos a seguir, para trabalhar nesse livro, porque ele está a ser importante para os ministros. Porque uma vez aconteceu que eles não tinham conhecimento de toda a mensagem. Eles não tinham recebido o livro onde João Batista dizia, mas virá um que vos batizará com o Espírito Santo. Está a ver a importância? Veja, os céus se abriram e Deus falou e vindicou o profeta e a mensagem. Quando João saiu de cena, era aí que eu estava, eles continuaram a seguir o homem e não a mensagem. Amém? Na mensagem
como o anjo veio a mim e a sua comissão, o profeta falou assim: eu estava a batizar lá no rio os meus primeiros convertidos no rio Ohio. E a 17ª pessoa que eu estava a batizar, enquanto começava a batizar, eu disse: Pai, como eu o batizo com água, batiza-o com o Espírito Santo. E eu comecei a pô-lo debaixo de água. Nós temos essa imagem, certo? Foi nesta altura. Deus me deu o privilégio de estar na margem deste rio lá em Ohio, neste sítio onde isto aconteceu. Eu estive lá. Glória a Deus. Obrigado por isso, Senhor. E agora veja. E então veio dos céus um redemoinho e veio aquela luz a brilhar. Centenas e centenas de pessoas na margem, exatamente às 2 da tarde em junho. E ficou suspensa mesmo por cima de onde eu estava. Uma voz falou de lá e disse: como João Batista foi enviado para preceder a primeira vinda de Cristo, amém? Tu tens, agora presta atenção, o Espírito disse, tu tens uma mensagem, está a ver? Está a ver? Deixe-me ir lá outra vez. Como João Batista precedeu a primeira vinda, tu tens uma mensagem, um Espírito sobre ti, uma unção. Repare, não se chama Elias, não se chama Eliseu, não se chama João Batista, chamou-se William Branham, certo? Repare, há linhas na mensagem, ou há pessoas que dizem, não é na mensagem, há pessoas que dizem que somos bramistas. Seguimos o homem, o Branham. Entende? Ora bem, poderemos pensar que já alguém deu motivos a que isso acontecesse. Mas pode até nem ter havido. Satanás usa de todas as artimanhas. Mas o que é que isso pretende? Levar-nos a pensar ou dizer ao mundo que seguimos apenas um homem, mesmo não se chamando Elias. Entende? Mas o que o Espírito está a dizer aqui, e há testemunhas disto, está a ver, é que este homem ia ser equipado com uma mensagem para trazer ao povo. Está a ver? Como João Batista foi equipado com uma mensagem para trazer ao povo. Como Eliseu foi equipado com uma mensagem para trazer ao povo. Como o próprio Elias tinha uma mensagem para trazer ao povo. Mas é Deus fazendo as coisas. E você poderá pensar, bem, mas onde é que isto nos vai levar? Há razão porque nós recebemos este profeta e o recebemos como vindicado por Deus, e o que ouvimos e lemos é de Deus, é a maneira de Deus para fazer a nossa vida nestes dias. É aí que nós vamos encerrar. Entende? Para que o nosso coração esteja mais predisposto a aceitar a maneira de Deus e não a nossa. Então, uma voz de lá Então, uma voz falou de lá e disse: como João Batista foi enviado para preceder a primeira vinda de Cristo, tu tens uma mensagem que irá produzir, a mensagem irá produzir, está a ver? A precursão da segunda vinda de Cristo. Antes, repare, por isso Malaquias está a dizer: antes eu vos envio o profeta Elias com uma mensagem a preparar a fé do povo para o rapto. Está a ver?
essa mensagem que estamos a receber hoje é para preparar a nossa fé para o rapto. É para pôr o nosso coração a querer, a desejar, a aspirar, na expectativa dia a dia. Será que o rapto é agora? Repara, o rapto pode ser agora mesmo. Daqui a segundos. Mas a nossa fé tem que estar preparada para isso, para saber que, acontecendo, eu estou lá. Amém. Eu tenho aceite, eu já aceitei a maneira de Deus. Então eu estou lá, eu vou lá, está a ver? Essa mensagem vai produzir fé para a segunda vinda. Amém? Fé para a segunda vinda. Glória a Deus. Cremos nisso? Cremos nisso? Amém. Glória a Deus. Na mensagem, as 10 virgens e os 144.000, o profeta diz assim, e vamos encerrar. Se você ouvir o Evangelho da verdade e se recusar a andar nele, então Deus marca o seu ouvido para que nunca mais ouça. Vai ouvir, mas não vai receber, não vai aceitar. Não vai aceitar a transformação. Vai passar pelo balde de Jaboque e olhar o anjo com desdém e andar sempre. Isto não é... Esta religião, não é? Disseram, vocês sabem o que é que disseram ao profeta acerca disso? Eu nunca daria essa minha religião, essa sua religião a ninguém e não sei quê. Tinha um amigo numa oficina um dia e depois de se converter entrou lá e começou a falar com ele e o amigo de muito tempo disse, olha, é assim, Bill, tu vens cá quantas vezes tu quiseres. Não sei se isso já aconteceu com algum de nós aqui também. Tu vens cá quantas vezes tu quiseres. Agora, quando vieres aqui, não tragas essa tua religião. Lembra-se disso? Lembra-se qual foi a resposta do profeta? Lembra-se qual foi a resposta do profeta? O profeta disse assim, olha, então é assim. No lugar onde o meu Senhor Jesus não pode entrar, eu também não entrarei. E nunca mais lá entrou. E eram amigos de longa data, da meninice. Porque havia uma maneira de Deus fazer as coisas que não estava a ser aceita ali. E portanto, lembram Amós, 2 só podem andar juntos se eles estão de acordo. Você atravessou a linha entre a vida e a morte. Então você vai continuar com a sua organização, a denominação, pelo resto dos seus dias para sempre. Andem na luz, filhos. Está certo? Vocês vão servir a esse amo para sempre. Amém. Se Deus lhe falar no coração, vem, este é o tempo, e você recusar, então você recebe a sua marca, endurecido para a verdade. Aí está o selo do diabo, a marca da besta, veja. O que é a marca da besta? O que é que a marca da besta faz? Coloca-o de volta no romanismo. É para onde eles têm ido todos, para a Igreja Católica novamente. Saem da mensagem, rejeitam a mensagem e vão diretos. Dos que eu conheço, todos me disseram, eu voltei para a Igreja Católica. Mensagem, as 10 virgens e os 144.000, já têm na vossa biblioteca. O que é que a marca da besta faz? Coloca-o de volta no romanismo, no denominacionalismo, certo? Ou seja, até podem voltar para uma das outras igrejas, mas nós sabemos o que a Bíblia fala acerca da grande meretriz e das suas filhas. E é por isso que nós ouvimos falar das igrejas e vemos a acontecer todo o tipo de coisas lá dentro.
não é? E Apocalipse fala disso, não é? Tudo o que está lá no cálice provoca o vómito de Deus, certo? Porquê? Porque não têm aceite a maneira de Deus para viver. Que o Senhor nos ajude nesta manhã. Que o Espírito Santo nos ajude nesta manhã. Porque Deus conhece o nosso coração. Deus conhece o nosso desejo. Deus nos fez. Deus nos chamou. Que o Senhor nos tenha já com Ele na glória e verdadeiramente estejamos assentados em lugares celestiais em Cristo Jesus. Por isso, irmãos, lembrem-se, levemos pelo menos nesta manhã o seguinte entendimento. Há hoje, continua a haver hoje, uma maneira de Deus para fazer as coisas nas nossas vidas. Está a nossa vida de acordo com isso? Se não está, temos que ir ao Vale de Jaboque. Temos que nos encontrar com o anjo. Temos que começar a caminhar diferente, a viver diferente. E qual é a diferença? A diferença é passar da morte para a vida, da derrota para a vitória, do medo da derrota para a alegria da vitória. Amém? Esse é o galardão que Deus tem para nos dar. Amém? Que o Senhor nos ajude e abençoe. Vamos orar. Inclinemo-nos em oração agora. Bondoso Deus e Pai, estamos gratos, Senhor, pelo alerta nesta manhã. Senhor, o maior sinal de amor é esse, Pai. É que Tu nos defendes, Tu nos alertas, Tu chamas o nosso entendimento, Tu nos desvias do abismo. Agradecemos, Senhor, por esta mensagem e eu peço, Senhor, que me ajudes, que me dês a Tua paz agora, Senhor, para que eu tenha no coração a certeza de que eu fiz o melhor e naquilo em que eu fraquejei, o Teu Espírito Santo fortaleceu. E a mensagem chegou clara e profunda aos corações de cada um, liberta de todo o erro, de toda a mistura, de toda a confusão, de todo o engano, e que possamos sair daqui com o mesmo sentimento que estava naqueles irmãos em Emaús, e eles disseram, não ardia em nós o nosso coração quando Ele falava connosco. Senhor, que assim seja nesta manhã. Senhor, o meu coração arde, porque eu quero, Senhor, aceitar a Tua maneira. Eu quero viver nessa maneira, porque fora dessa maneira não há vida. Mas, Senhor, Tu disseste, eu vim para que tenham vida e a tenham com abundância. Senhor, dá-nos a Tua graça, dá-nos a Tua paz. Santifica os nossos corações, Senhor. Lava as nossas almas, Pai, no sangue do Teu Filho amado, para que não haja nenhuma mancha, para que não haja nenhuma mácula, quando estivermos perante Ti, Senhor, quando as nossas orações forem à Tua presença. Senhor, nós oramos em nome de Jesus Cristo. E Ele nos prometeu que tudo o que pedíssemos em Seu nome nos seria concedido. Senhor, Te agradecemos pelo milagre de cada dia que temos vivido, porque cada dia é um milagre. Agradecemos, Senhor, pela semana que nos deste e pelos milagres que operamos e as vitórias que alcançamos e os testemunhos que recebemos. E, Senhor, uma semana começa novamente aqui e pedimos, Senhor, que a Tua bondade e a Tua graça operem em nossas vidas. E pedimos que tenhas misericórdia com aqueles, Senhor, que estão em sacrifício, que estão em dor, que estão em perseguição e em grande opressão, Senhor, e ainda não conseguiram, Senhor, sair do Vale de Jaboque. Mas, Senhor, que seja hoje o dia, Pai, em que eles vão verdadeiramente clamar a Ti e dizer, Senhor, não sairei daqui enquanto não me abençoares. E, Senhor, eles possam ouvir as suas vidas transformadas. E eles possam, Senhor, deixar de temer o inimigo. Que eles possam, Senhor, sair do Vale de Jaboque nesta manhã, conscientes da sua vitória, de quem verdadeiramente são, Senhor. Aqueles que não estiveram aqui nesta manhã, Pai, onde quer que eles estejam, Pai, certamente não perderam de ter necessidade, não deixaram de ter necessidades, mas, Senhor, algo os reteve, algo os impediu de estar aqui. Senhor, clamamos isto porque sabemos que aqui está a luz desta hora. Senhor, Tu tens enviado o povo de fora à procura dessa luz
E eles têm testificado que a têm encontrado aqui. É por isso que nós clamamos, Senhor. Pedimos, Senhor, que nos permitas sempre estar aqui. Permite, Senhor, que os nossos amados, Senhor, caminhem diferente. Aceitem a Tua maneira. Senhor, que aqueles que nesta manhã não puderam estar aqui, Senhor, que possam voltar renovados na fé, em busca de Ti, de ver satisfeitas as suas necessidades. Senhor, os seus anseios de coração. Ó Deus, tem misericórdia, Senhor. Senhor, Te agradecemos pelo milagre, Senhor, pelo milagre do dia que estamos a viver, que é para nós um milagre, porque éramos povo indigno, porque éramos povo sem Deus, e hoje, Senhor, Tu nos colocaste aqui, nesta condição, sabendo, Senhor, conhecendo hoje perfeitamente a nossa genealogia. Sabemos de onde viemos. E quando sairmos daqui, sabemos para onde vamos. Tem misericórdia de nós. Abençoa, Senhor, cada lar e cada família que nesta manhã está aqui. Não apenas a parte presente, Senhor, mas aquilo que eles, cada um representa em termos familiares. Oramos pelo irmão Sammy, oramos pela família McDonald, Senhor. Pedimos, Senhor, que abençoes esse irmão, o restaures, Senhor, nas suas capacidades, nas suas aptidões, que ele possa voltar, Senhor, ao seu lugar de dever, que ele possa voltar ao seu lar em condições, Senhor, de poder, Senhor, tomar aquele barco e continuar a levá-lo em frente. E, Senhor, que ele possa ter regozijo em ser quem ele é, porque ele viu a Tua mão, Senhor. Essa família viu a Tua mão a operar em favor, a operar em poder. Senhor, aquele órgão era necessário e o órgão próprio apareceu. Falamos isto pela fé, Senhor, porque, Senhor, toda a porta que Tu abres, ninguém fecha. Tu disseste isso às eras. Eu sou o que abre e ninguém fecha. Eu sou o que fecha e ninguém abre. Por isso, Senhor, sela-nos no Teu reino. Ajuda a nossa fé. Ajuda-nos no combate diário. Para que verdadeiramente, Senhor, como ouvimos, possamos manifestar o caráter de Deus que está em nós. Ajuda-nos, Pai, para que sejamos realmente, verdadeiramente cristãos, sinceros, reais, verdadeiros, e o Teu nome seja em tudo glorificado. Senhor, pedimos que toda a enfermidade, nesta hora, toda a dor, toda a doença, todo o sintoma maligno, Senhor, seja derrubado agora. Não vivam mais. Senhor, como o profeta falou na mensagem da imunologia, tira a vida dessa doença. Tira a vida desse problema, para que ele se definha, para que ele desapareça, para que, Senhor, todo o mal seja vencido agora. Pedimos isso não por nós mesmos, nem por nossa capacidade ou autoridade, senão aquela que nos vem da fé no nome que é sobre todo nome. Pedimos por isso estas coisas. Por tudo Te agradecemos. Em nome de Jesus Cristo. Amém, Jesus. Amém. 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 Aleluia. Glória seja dada ao nome do Senhor. Nome que é sobre todo nome. Poderoso nome. Deus da fé. Deus da paz. Deus Criador dos céus e da terra. Dador de toda a boa dádiva. Nosso Deus e Pai. Em nome de Jesus Cristo. Cobre-nos com o Teu manto. Com o manto das Tuas misericórdias, Senhor. Tem misericórdia de nós. Amém, Jesus.